Boas, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Vou fazer um tempinho aqui enquanto vou bebendo a minha água para o pessoal ir chegando. Ai, ai. Pessoal, se esse aqui é o seu primeiro vídeo, deixa eu só contextualizar. Todos os dias nós temos uma mensagem simples e objetiva que vai nos ajudar a entender sobre como nós iremos transbordar mais de Deus. A gente tem feito isso durante 40 dias, ok? Agora, se é o seu primeiro vídeo, eu penso que você não vai perder nada em assistir esse vídeo, porque as mensagens não estão interligadas entre si. Então não é uma continuação uma da outra. Então considere-se bem-vindo para ver o vídeo de hoje. E depois também no final eu gostaria de te convidar a que você possa participar desse propósito de 40 dias. Aí você vai lá no vídeo número 1, começa no dia 1, aí todos os dias você vai ter uma ideia sobre aquilo que você vai refletir e depois você vai orar sobre esse assunto para buscar mais de um transbordar de Deus. Então, se você quer se encher de Deus, você quer uma experiência nova com Deus, eu recomendo que você possa fazer isso. Não é por causa do propósito, não é por causa das mensagens, porque todas as mensagens são simples e objetivas, mas é mais pela atitude de você decidir dedicar 40 dias para buscar mais de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, ok? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre aquilo que pode nos desviar do foco do transbordo de Deus, aquilo que pode nos impedir de transbordar de Deus. Algumas distrações podem surgir e nós precisamos saber identificá-las para então não ceder a nenhuma delas, ignorá-las ou combatê-las de forma que a gente possa continuar transbordando e buscando transbordar de Deus nas nossas vidas. Como é óbvio, nós não vamos falar sobre todas, mas eu gostaria de falar de uma que talvez a gente não pensa muito sobre ela, que é uma distração, de certa forma, que a gente pode chamar de carência. Carência de algo, carência de alguém, carência de alguma experiência, carência de algum momento. Às vezes é a carência de estar em companhia de alguém, estar junto a vários amigos, estar em festas, estar se sentindo vazio. E muitas vezes isso pode funcionar como uma distração que vai nos impedir do transbordo de Deus. Eu acredito que Deus coloca nos nossos corações uma sede, um vazio, uma saudade da presença dele. Mesmo que a gente nunca tenha estado na presença de Deus, de alguma forma vamos sentir uma saudade de Deus, algo para preencher as nossas vidas, algo para nos dar relevância, algo para nos dar propósito, algo para nos dar sentido. A questão é que quando nós não conhecemos a Deus, vamos procurar isso em festas, em companhia de amigos, muitos amigos. Não há nada de errado nisso. Desde que a gente esteja honrando a Deus, a gente pode ir em festa. Claro que existem festas e festas, né? Existem festas que não convém. Existem, assim como existem músicas que também não convém. Existem vídeos que também não convém. Então a gente precisa saber identificar aquilo que é bom daquilo que não é bom. A Escritura fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então aquilo que a gente já falou sobre isso numa das primeiras mensagens, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, os ambientes em que nós estamos, funciona de certa forma como um alimento para o nosso ser. Então se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, se nós somos moradas de Deus, então nós precisamos ter cuidado com os ambientes em que a gente vai, com as pessoas com quem a gente está e assim por diante, os conteúdos que a gente consome e por aí vai. Mas a verdade é que muitas vezes a fome que Deus vai colocar nos nossos corações, o vazio que Deus vai colocar em nós, é um vazio que na verdade funciona como um convite para buscar a sua presença.
Mas quando nós não conhecemos a Deus, nós começamos a buscar isso em outras coisas. Só que nada é tão grande quanto Deus. Nada vai nos preencher tanto quanto a presença de Deus. Então, torna-se um loop infinito. Torna-se uma busca incessante. Essa pessoa não deu, vou tentar outra. Essa daqui também não deu, vou tentar outra. Esse vazio continua e vai continuando. E a pessoa vai tentando e às vezes começa a buscar em vícios, em drogas, em ambientes cada vez mais com mais adrenalina, digamos assim, né? Porque o vazio é grande, ela vai experimentando da vida e vai descobrindo que nada preenche. Às vezes isso acontece até mesmo com crentes. Só que com os crentes não acontece assim no sentido de drogas ou no sentido muito exagerado. Pelo menos eu quero acreditar que eu esteja com razão, né? Com os crentes normalmente vai ter distrações ou vão ter distrações que vão levá-lo para outras coisas. Às vezes aquele vazio, ele pensa assim, eu estou sentindo esse vazio, eu tenho de ver uma pregação na internet. Eu tenho de ver um documentário sobre Jesus. Eu tenho que ver uma série sobre a Bíblia. Esse vazio aqui, ó, tô com saudade de Deus, eu tô sentindo que eu preciso de mais de Deus. Então, esse vazio, eu tenho que ouvir uma música. Eu tenho que estar com alguém. Eu tenho que estar com um amigo, com uma amiga. Só que às vezes o vazio que Deus vai colocar nos nossos corações é um convite para a sua presença. E esse convite, na verdade, é um convite para que a gente possa buscá-lo. Para que a gente possa se encher dele. Buscar o transbordo de Deus. Algumas pessoas até são convidadas por Deus no sentido de sentir um vazio. No sentido de sentir que falta algo. Só que elas, em vez de buscarem em Deus, elas vão buscar uma pregação, vão buscar um videozinho como esse, para sentir vazio, para sentir saciadas diante desse vazio. Eu contra esse vídeo tô falando, né? De certa forma, tô fazendo algo que eu tô falando contra, mas a ideia desses vídeos aqui, diários durante 40 dias, não é você vir aqui, ver o vídeo, refletir e pensar, ok, checklist feito, tá feito. Não é isso. A ideia é você abrir a sua mente para entender que você precisa transbordar de Deus. E não vai conseguir fazer isso sem uma busca a Deus. Não é suficiente você entrar aqui e ver um videozinho, ou ver uma pregação, ou até mesmo ver um culto online. Não é suficiente. Há pessoas que Deus está convidando para dar mais dele. Há pessoas que estão com fome e sede de Deus e elas entram lá e veem apenas um vídeo ou veem uma pregação. Isso seria mais ou menos você ter uma fome e se saciar com fast food. É um alimento que de certa forma vai preencher o vazio, mas não vai saciar. Não vai te dar energia suficiente, não vai te dar o poder suficiente, não vai te dar a unção suficiente, não vai te transbordar de Deus. Vai encher o seu ego, vai encher a sua alma, talvez vai amenizar as suas emoções, mas não vai te levar a um quebrantamento diante da presença de Deus, que é o que realmente importa. Você pode ver essas coisas, eu de vez em quando também vejo, não há nada de errado. Agora, o que a gente não pode fazer é receber um convite de Deus e achar que é para esse tipo de coisa. Deus nos convida diariamente a que a gente possa estar na presença dele. Estar na presença de Deus é muito importante. Jesus falou assim, olha, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nada é tão importante quanto a gente estar na presença de Deus. Pessoal, é impossível a gente ter um transbordo de Deus sem ter essa consciência de que às vezes alguma tristeza, às vezes alguma alegria, às vezes algum sentimento negativo, às vezes alguma decepção, às vezes algo que a gente passou de negativo
pode ser, na verdade, um convite que Deus está nos fazendo para entrarmos na presença dEle e desabafarmos com Ele. Abrir o coração diante de Deus e permitir que Ele nos leve a uma nova experiência do seu transbordo. A Escritura fala sobre o bálsamo de Gileade. A Escritura fala que Deus tem a intenção de nos curar. Quando Jesus curou os enfermos ali de uma forma física, ele não tinha a ideia de transmitir para a gente que ele estava interessado apenas na salvação, apenas na parte espiritual. Não, Deus está interessado em tudo. Corpo, alma, espírito, para que a gente seja pessoas sadias em todos os sentidos. Então, às vezes, a nossa alma vai ter um vazio. Às vezes, vamos passar por alguma situação. Às vezes, vamos ter algum pensamento e a gente vai pensar, isso é um vazio, eu vou tentar preencher em comida. Eu vou comer. Eu vou ficar obeso. Outras pessoas, eu tô passando mal. Não vou querer comer. Não vou comer nada. Vou negligenciar a minha saúde. Outras pessoas vão se isolar. A Escritura fala que Elias passou por uma situação complicada. E o que ele fez? Foi para a caverna. O grande profeta passou por uma situação de pressão e se isolou. Só que Deus não nos abandona. Outra situação também de isolamento é quando Adão e Eva pecam. Eles se escondem. Às vezes, vamos passar por situações e a nossa tendência é tentar encontrar um refúgio diferente de buscar a presença de Deus. Um refúgio diferente, afastado de Deus. Ali no meio do jardim, Deus chega e pergunta, onde é que vocês estão? Eles estavam escondidos. Às vezes, algo que a gente vai passar não tem que ser necessariamente algo pecaminoso, como o caso de Adão e Eva. Às vezes pode ser uma situação que nos gerou algum tipo de desconforto. Nós deveríamos estar na presença de Deus, confessar os nossos pecados, confessar que nós não estamos bem, abrir os nossos corações e dizer, Deus, cura-me. Mas nós não fazemos isso às vezes. Às vezes a gente vai buscar o refúgio numa distração, e essa distração às vezes é a comida, às vezes são festas, às vezes são amigos, e aquilo meio que mascara aquele vazio que nós estávamos sentindo. E a gente pensa, ok, ficou resolvido. Mas depois, quando aquele momento passa, a gente descobre que não ficou resolvido. Porque o vazio era tão grande, que apenas a presença de Deus seria capaz de preencher. Às vezes Deus quer nos dar ideias. Às vezes Deus quer nos levar a um novo nível. Às vezes Deus quer nos dar música. Quem sabe você seja músico, ou quem sabe você até nem seja, e Deus queira te dar uma música. Às vezes Deus quer te dar uma perspectiva diferente sobre a vida. Às vezes Deus quer te dar uma ideia de negócios. Às vezes Deus quer te dar uma ideia para o seu relacionamento, para o seu casamento. Às vezes Deus quer abrir a sua mente para algo novo, para um transbordo novo. E às vezes o convite para que Deus faça isso é te levar a sentir algum tipo de vazio. Às vezes algum tipo de carência, digamos assim, né? No sentido de você ter a consciência de que você precisa de algo. De ter a consciência de que você está em crise, digamos assim. E essa consciência não pode ou não deve nos impulsionar para um preenchimento através de coisas naturais, através de prazeres naturais, através de comida, através de bebida, de drogas, de festas e amigos, e sair e ficar com um monte de gente. Às vezes esse vazio é um convite de Deus para que a gente entre na presença dele, rasgue os nossos corações e possamos receber dele um transbordo nas nossas vidas. Quando a gente entende isso, nós começamos a entender aquilo que Deus está querendo nos levar a entender, aquilo que Deus está querendo nos levar a preencher as nossas vidas. E a nossa vida muda. Não é possível a gente experimentar o transbordo de Deus sem que a gente tenha essa consciência, porque às vezes o convite de Deus vem em momentos inusitados, através de situações inesperadas. Saiba discernir isso
e saiba dizer sim e se voltar para Deus, porque só assim você vai experimentar do transbordo dele na sua vida. Ok, pessoal? Pessoal, todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova que vai te dar uma ideia sobre como você pode transbordar mais de Deus. Eu quero te agradecer por acompanhar esse nosso propósito até aqui e te encorajar a que você possa continuar motivado, motivada, para que a gente possa continuar buscando mais do transbordo de Deus todos os dias, aqui nesse mesmo perfil, nesse mesmo canal, nesse mesmo local. Acredito que será ainda um tempo muito bom pela frente, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até amanhã.